Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casado e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a festa da Sagrada Família, e quando nós tratamos de lidar de relacionamentos familiares, nós temos na verdade uma variação muito grande de sentimentos. Nós vivemos hoje num tempo em que muitas vezes os sentimentos têm uma força maior do que aquilo que é o nosso consenso, do que aquilo que é a nossa razão. Muitas vezes nós nos deixamos mover muito mais pelos nossos sentimentos do que pelo nosso consenso. E isso, quando os sentimentos são bons, tornam as experiências intensas, bonitas, felizes. Mas quando os sentimentos ruins são ruins, tornam a nossa experiência difícil. O Evangelho de hoje, Simeão diz uma coisa que talvez seja bastante interessante
para a nossa reflexão de hoje. Diz que o menino Jesus é a luz das nações e a glória do povo de Israel. Nós falamos muito de luz, né? Pedimos que o Senhor nos ilumine, não é isso? Sempre pedimos isso, que a luz do Senhor nos ilumine, que nós sejamos iluminados. Mas pedir para ser iluminado significa também colocar luz sobre as nossas trevas. E muitas vezes as nossas trevas são aquelas realidades escondidas mais profundas que nós não conseguimos lidar, que tornam muitas vezes difíceis as nossas relações, porque são experiências de chagas ou são dificuldades que, porque nós não conseguimos superar, procuramos esconder no mais profundo do nosso interior. Pedir que o Senhor nos ilumine implica também entender que isso significa expor ao Senhor as nossas chagas e as nossas dificuldades. Quando nós ouvimos no Evangelho de hoje que o Senhor é a luz das nações, que Ele ilumina todos os povos, nós precisamos entender também o que vem logo depois, que diz Simeão: Ele será a causa de tropeço de muitos e de reerguimento de outros. Significa que o Senhor é capaz de sustentar e de erguer todos aqueles que colocam diante dele as suas trevas e se deixam verdadeiramente iluminar. Mas que aqueles que se colocam diante do Senhor, ainda com a intenção de esconder as suas trevas, esses, na verdade, são denunciados da experiência do seu pecado. De modo que Jesus, ao mesmo tempo que é o anúncio da salvação, é também a denúncia dos nossos pecados. E isso, de alguma maneira, não é confortável para nós. Ninguém gosta de ver expostas as suas dificuldades e de ver expostos os seus defeitos. Quando essas realidades vêm à luz, nós temos dificuldades de lidar com isso. E é importante hoje, diante da palavra desse Jesus, que na verdade coloca tudo na luz, que nós sejamos capazes de perceber os nossos limites, até para melhorar os nossos relacionamentos. Olha o que diz hoje a nossa primeira leitura tirada do livro do Eclesiastes. Nos recorda a importância de honrar o nosso pai e a nossa mãe. A importância do respeito que temos que ter em relação às nossas origens. O respeito que temos que ter por aqueles que vieram antes de nós. O amor e o zelo que temos que ter também pelo nome da nossa família e pelo nome dos nossos pais. Isso, mesmo quando os nossos pais foram pessoas difíceis para nós. Nós não temos simplesmente que fingir que as coisas erradas não aconteceram. Não temos que omitir as dificuldades que os nossos pais tiveram ou ainda têm. Mas isso não nos tira o dever de honrá-los vivendo uma vida digna. E é importante, de uma maneira ou de outra, que nós saibamos honrar as nossas origens segundo aquilo que prevê o Eclesiastes. Devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, devemos procurar cuidar deles na velhice, mesmo que isso represente uma dificuldade para nós, certos de que o Senhor sabe olhar o nosso esforço e sabe olhar o nosso sacrifício. São Paulo amplia um pouco essa realidade, dizendo que nos nossos relacionamentos nós precisamos procurar viver aqueles valores e aquelas experiências que são positivas. Na carta aos Colossenses, Paulo fala a toda a comunidade cristã a respeito da solidariedade, do cuidado, do zelo que temos que ter uns pelos outros. E esse cuidado e esse zelo passa, sobretudo, sobre a experiência do amor que temos que ter entre nós. Recorda para nós, São Paulo, acho que uma coisa importante, Sobretudo, diz São Paulo hoje, amai-vos uns aos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição. Todos nós que procuramos a felicidade, precisamos entender que a felicidade não é simplesmente uma sensação de bem-estar. Ser feliz não é sentir-se confortável com a sua vida.
Ser feliz é levar a bom termo aquilo que nós somos chamados a viver na nossa vida. Se nós somos chamados a viver o dom da paternidade, a nossa felicidade consiste em sermos bons pais. Se o nosso papel na nossa vida é sermos esposo e esposa, a nossa felicidade está em viver isso também como convém no Senhor. Procurar a excelência daquilo que é o nosso papel dentro daquilo que é a nossa responsabilidade de amor que temos uns pelos outros. É aí onde nós podemos efetivamente construir a experiência da nossa felicidade. Ao celebrar a festa da Sagrada Família, nós de alguma maneira precisamos recordar que nós precisamos tornar a nossa família para nós uma realidade sagrada. E isso implica dedicar-se a ela, cuidar dela, viver nela com a maior dignidade que nós podemos viver dentro da experiência dos nossos relacionamentos. Procurar na excelência sermos bons filhos, bons pais, bons educadores, bons esposos, para que nós, de uma maneira ou de outra, possamos consolidar no nosso coração essa alegria que vem da experiência do amor. Você sabe que a coisa mais triste que talvez aconteça hoje na cabeça de cada um, eu digo isso porque infelizmente nós somos uma sociedade que educa para o egoísmo, e que educa para a autossuficiência. A coisa mais triste foi transformar, por exemplo, a paternidade num conjunto de obrigações. Foi transformar o casamento numa restrição de liberdade. Foi transformar de alguma forma, tudo aquilo que deveria significar felicidade e alegria para nós em dever, em obrigação e em simples execução de tarefas. O outro não é uma tarefa que eu tenho que cumprir. O meu relacionamento com o outro não é um conjunto de deveres que eu assumi diante de Deus e, portanto, tenho que carregar o fardo pela vida inteira. Nós esquecemos que se nós tiramos o amor da experiência das nossas relações, se esvazia de significado o porquê estamos com as outras pessoas. Daí é difícil sustentar um relacionamento conjugal. Porque como é que eu sustento um relacionamento conjugal quando eu me encontro somente como a execução de tarefas ou como um cumprimento de obrigações para com o outro? Como é que eu faço, por exemplo, dos meus relacionamentos e da minha intimidade uma experiência que possa me proporcionar felicidade se eu entendo isso simplesmente como dever e obrigação conjugal? Tirar o amor de tudo aquilo que é a nossa experiência de relacionamento com as outras pessoas é tirar o verdadeiro significado do porquê nos encontramos e do porquê permanecemos juntos. E aí é tirar a nossa alegria de viver. Ou nós aprendemos a colocar nos nossos relacionamentos a experiência do amor, ou nós recuperamos o verdadeiro sentimento que deve justificar a nossa permanência com o outro, ou qualquer relacionamento se esvazia e seca. Digo que as pessoas hoje têm pouca resistência à experiência do sofrimento e da dor, exatamente porque não tem a motivação fundamental e primeira, que consiste em oferecer a sua vida pela felicidade e pela santidade daquelas pessoas que nós amamos. E se a amamos, vale a pena dar a vida por elas. É isso que faz com que uma mãe de família permaneça perene, firme e constante no centro da sua casa. É isso que deve fazer um pai de família sair todos os dias de sua casa para buscar o sustento e de se satisfazer por ver provida as necessidades da sua família. É isso que deve fazer com que o nosso olhar para o outro seja um olhar de zelo, de cuidado, de respeito, como quem ama a Deus através daquele que Deus colocou na experiência da nossa vida. Ou nós aprendemos a olhar uns pelos outros nessa experiência de amor, ou pouco a pouco vamos perdendo o gosto da experiência da vida. Não podemos nos deixar conduzir simplesmente pelos sentimentos, porque amar não é simplesmente sentir
sentir-se bem do lado de uma outra pessoa. Amar na experiência da igreja consiste em virtude, e virtude é aquela disposição firme, no caso do amar, de fazer aquela pessoa que nós amamos mais perfeita e mais feliz por causa da doação da nossa própria vida. E isso é, já para quem doa a vida dessa maneira, a própria felicidade. O Papa Paulo VI dizia na encíclica Humanae Vitae que quem ama o próprio consorte não ama só por aquilo que dele recebe, mas sobretudo por enriquecê-lo com o dom da sua própria vida. Amar é dar-se, e dar-se muitas vezes implica sofrer, implica esforço, implica sair de si mesmo, do próprio desejo e da própria vontade para ir ao encontro daquilo que é a necessidade do outro. Num mundo egoísta, subjetivista, e muito centrado em si mesmo, nós vemos esse paradoxo de uma imensidão de pessoas que tentam tirar dos outros o sustento da sua felicidade e são infelizes por causa disso, porque não há verdadeira felicidade simplesmente na sensação de bem-estar pessoal. São Paulo dizia: há mais alegria em dar do que em receber. Feliz, na verdade, é quem se torna generoso nas relações e quando encontra do outro lado a mesma generosidade de quem está disposto a oferecer a mesma coisa. De fato, a grande beleza do amor conjugal é a reciprocidade do amor, porque o amor encontra circularidade, Ao mesmo tempo que damos, somos capazes de perceber aquilo que recebemos. O projeto de Deus de família é para a nossa felicidade, é para a nossa realização, é graça e experiência para o nosso crescimento pessoal. E hoje, ao celebrarmos a Sagrada Família, precisamos tomar posse do quanto é importante cuidar que a nossa família não perca o seu sentido originário e verdadeiro, que é a consolidação da experiência do amor entre nós. Hoje, olhando justamente esse Jesus que se torna a luz para as nações, precisamos permitir que Jesus também ilumine o nosso interior e os nossos relacionamentos, para que nós, iluminados por Ele, possamos tornar a nossa vida mais próxima dessa realidade de amor que é o amor evangélico. Por isso, Paulo diz para as esposas serem solícitas com seus maridos. Por isso, São Paulo diz para que os maridos tratem bem as suas esposas. Por isso, São Paulo diz para que os pais não botem tanto peso, tanta expectativa em cima dos seus filhos, para que eles não percam a alegria de viver. Porque, de fato, o que precisa existir entre nós é o zelo e o cuidado que é próprio do amor. Então, que na festa da Sagrada Família, nós façamos com que as nossas famílias se tornem para nós uma realidade tão sagrada, que nós queiramos cuidar com mais empenho, com mais afinco, de tudo aquilo que Deus nos confia no amor. Eu sei também, ao mesmo tempo, que muitos relacionamentos não se sustentam por causa das dificuldades da vida. Sei também que alguns relacionamentos às vezes até precisam ser rompidos, porque eles representam um perigo para a integridade da outra pessoa. Mas o que nós estamos vendo hoje não são essas exceções. Nós estamos vendo hoje as pessoas que, diante das dificuldades de compreensão e de relacionamento, desistem de amar porque o amor é uma experiência exigente. Não desistam do amor porque o amor é exigente. Deus, na verdade, abençoa aqueles que perseveram no amor. Deus, na verdade, confirma o nosso esforço em fazer valer aquelas escolhas positivas que são nossas. Deus nos chama para a experiência da felicidade, mas não quer dizer que a felicidade não vai pedir de nós esforço. Então, abramos o nosso coração para o outro, aprendamos a crescer nos nossos relacionamentos, façamos o entendimento, o caminho também da nossa comunhão, de modo que o Senhor nos encontre mais realizados e felizes nas escolhas que nós fizemos, e que isso também seja para nós caminho de crescimento humano e também de santidade de vida.
e a Sagrada Família nos ajude nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos com muita confiança professar nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,